Olá pessoal, aqui é a psicóloga Lourdes Possato, Gestalt terapeuta. Eu sou autora de 10 livros, sempre com o objetivo de trabalhar conteúdos para que nós possamos nos integrar, sermos realmente a nossa natureza verdadeira. Nós encarnamos e temos o objetivo de evoluir, de sermos nós mesmos, de sermos a expressão daquilo que realmente nós somos, mas em essência. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre alguns significados errôneos que nós aprendemos a ter. Nós estamos dentro de uma família, nós trazemos conceitos dessa formação familiar, da cultura, do estado, do país, enfim, onde nós nascemos, da família. Nós trazemos conteúdos de personalidades de vidas passadas, nós trazemos interferências do inconsciente coletivo ao longo do tempo, a história do homem na Terra. Então nós trazemos conteúdos e nós vamos levando esses conteúdos sem no mínimo questioná-los. Então o processo de autoconhecimento, ele envolve o questionamento desses quesitos. Eu tenho percebido, por exemplo, certos entendimentos errôneos de certas palavras e nós precisamos ressignificar, nós precisamos tirar conclusões diferentes, nós precisamos apagar as conclusões que nós criamos dessa formação que nós recebemos, para que nós possamos integrar, colocar novos significados na nossa vida. Para quê? Para que a gente fique mais leve, em paz. O livro O Desafio de Ser Si Mesmo, ele aborda rumo à conquista, né, dessa individualidade, de vencer todas as barreiras. Ele aborda justamente isso, né? A percepção, o questionamento, para que você crie uma organização daquilo que realmente você é. Eu sempre penso que o verdadeiro amadurecimento só acontece quando a gente passa pelo crivo todos os valores que nós recebemos da nossa família, tá? Da nossa cultura. E nós passamos a olhar dentro de nós mesmos uma nova ressignificação para isso. Algumas palavras que eu quero abordar hoje, tá? Dentro de um assunto mais ou menos rápido, para não me estender muito. E uma das palavras mais confusas que eu percebo que as pessoas carregam é a palavra fracasso. O que é fracasso? Fracasso significa exatamente uma coisa que não saiu do jeito que você queria. Por exemplo, vamos pegar um exemplo leve. Você pega uma receita na internet e você quer fazer, tá? Sei lá, um bolo, não sei das quantas. Só que você não tem lá muito traquejo com o seu forno e de repente ou faltou gás no meio do caminho. Enfim, o bolo saiu um fracasso. Você não se sente mal exatamente porque o bolo fracassou, tá? Mas se falar, por exemplo, que você fracassou no relacionamento, que você fracassou no trabalho, nossa, isso é uma encrenca grossa, pesada. Agora veja, o fracasso não acontece porque eu resolvi fracassar. O sujeito abriu uma empresa e ele resolveu fracassar, não é isso. Mas todas as coisas que aconteceram ali no caminho envolveram um determinado resultado, mas envolveram também uma aprendizagem. Então veja, fracasso não é negativo. Fracasso é o resultado que você obtém e em cima disso você vai aprender algo novo. Então seja compreensivo. Uma outra palavra interessante que as pessoas fazem uma confusão lascada: fraqueza. O fulano é fraco porque ele não conseguiu fazer, porque ele não conseguiu ir, ou porque ele não quis. Não, gente, fraco, o que é fraco? Fraco é um estado, né? A pessoa passa por uma cirurgia, ela está em convalescência, ela está fraca, ela está frágil. Vamos usar as duas palavras, fraqueza e fragilidade, tá? Um bebezinho é frágil. Um copo de cristal é altamente frágil, mas custa caro. Qual o valor de um bebê? Tá? Qual o valor de uma mulher grávida? A mulher grávida, ela está num estado de fragilidade. Não é tudo que ela pode fazer, né? Então veja, a fragilidade é um estado, ela não é negativa, ok? A fraqueza é um estado, ele não é uma coisa negativa. Se você ficar sem comer 2 dias, você vai ficar fraco, ok? Mas veja, é um estado, isso não define sua personalidade, seu caráter, seus valores. Então, olha como a gente precisa ressignificar.
Outra palavra interessante, impotência. As pessoas falam, eu me senti altamente impotente. Significa ser uma porcaria, né? Uma droga. Quando impotência, se você for olhar no dicionário, significa exatamente o seguinte, falta de poder. Se eu pegar um plastiquinho aqui, eu vou dizer, transforma isso em ouro. Você vai dizer, eu não consigo. Eu vou dizer, nossa, como você é impotente. Então, veja bem, não transformar o plástico em ouro significa eu não tenho poder para isso. Como eu não tenho poder, por exemplo, para mudar uma pessoa, eu não tenho poder de fazer uma pessoa feliz, eu não tenho poder de definir o futuro de alguém. Por quê? Porque eu não tenho poder para isso. Então, veja, isso não é impotência, isso é falta de poder. Falta de capacidade não é uma coisa negativa, é simplesmente a falta da capacidade. Eu não tenho raciocínio espacial. É uma coisa minha, tá? Uma outra pessoa que tem raciocínio espacial, ela é melhor que eu? Não. Ela tem um dom, eu tenho outro, de escrever, de falar. De repente ela tem raciocínio espacial, mas ela não tem o dom de falar, o dom da escrita. Então veja, cada um na sua, do seu jeito. Olha como a gente precisa absorver esses conceitos para que a gente não se deprecie. É impressionante como as pessoas se depreciam, porque elas comparam capacidades, elas comparam jeitos de ser, como se todo mundo devesse ser igual. As pessoas colocam, às vezes, um modelo ideal na cabeça e ela se cobra ser aquele ideal. E quando ela não é aquele ideal perfeccionista, ela se sente mal. Mas veja, é apenas um limite da natureza. Se eu sou o que eu não sou o que a outra pessoa é. Eu preciso ser eu mesma. Isso faz parte do aspecto da responsabilidade pessoal, inclusive. E aí nós entramos na culpa. A pessoa se sente culpada porque ela não é aquilo que ela acha que ela devia ser. Ela se sente culpada porque ela não é o modelo de perfeição ou cobrança que a mãe um dia cobrou, que o pai cobrou, que a família cobrou. Às vezes as pessoas não questionam certos valores que são puramente tradicionais. Por exemplo, o fulano tem que casar. Tem ou é o arbítrio? Ah, depois que casou tem que ter filho. Tem. Eu já trabalhei muito com casais, filhos únicos inclusive, que não queriam ter filhos. Eles vieram para terapia para trabalhar a família. Que a família os cobrava, os pressionava para terem filhos. E eles se sentiam culpados por não atenderem aquelas expectativas. Como assim você vai se sentir culpado por não ser perfeito? Por não ser um robô? Então as pessoas se culpam por tantos motivos dentro desse quesito, tá? Das cobranças, das expectativas, do olhar perfeccionista, seja de si mesmo, seja da sociedade ou do outro, e ela não para perceber que ela é um indivíduo. Então a culpa vem pela comparação. A comparação é lícita? Até desde que seja realista. Eu posso dizer que o cabelo da minha filha é mais escuro que o meu, ok? Eu não posso dizer que ela é muito melhor do que eu porque ela tem o cabelo mais escuro. Mas as pessoas se comparam dessa forma. Ah, o fulano tem um carro X, ele é melhor do que eu. Como assim? Você está colocando valor na aparência, você está colocando valor no ser, você está colocando valor na coisinha, no detalhe. Percebe? Então, olha como nós precisamos questionar. Uma outra palavra que eu gostaria que você refletisse é a palavra liberdade. Quando, de repente, eu falo que você tem o direito de ser si mesmo, e nesse livro o desafio de ser si mesmo é muito abordado isso, né, esse questionamento dos valores tradicionais para que a pessoa seja ela mesma, a palavra liberdade ela é muito enfatizada. Agora veja, o que é a liberdade? A liberdade é fazer o que eu quero? Não. A liberdade, ela envolve ser a sua essência, ser a sua natureza. Mas é aí que a gente tem que andar junto, nivelar o nosso bom senso, o nosso crivo, a nossa análise. É para isso que a gente tem valores morais, é para isso que a gente tem ética, né? Eu vou fazer dentro
da minha ética. Eu tenho a liberdade de ferrar o outro, de prejudicar o outro? Eu tenho, mas será que isso me faz bem dentro dos meus valores? Não é? Então hoje a gente está vendo, nessa época que nós estamos vivenciando, uma inversão muito grande de valores. As pessoas se dão a liberdade de machucar, de lesar o outro, de contravalores profundos de respeito e integridade, porque elas acham que elas precisam ser livres, né? Nós vemos o movimento feminista, entre aspas, que aquilo não é feminismo, onde fazer qualquer coisa. Eu vi uma foto recentemente de uma pessoa que não usa absorvente porque ela é livre, ela é feminista, ela não precisa. Então ela está toda manchada, né? Onde ela passa, ela deixa as manchinhas lá de sangue e tá tudo bem porque ela é feminista. Pera, será que ela tem o direito, não é, de infringir a liberdade do outro também? Então veja, a minha liberdade termina quando começa do outro. E aí nós temos um princípio ético que Jesus nos coloca, que eu acho assim fantástico, que é não fazer para o outro o que você não quer que ele te faça. Isso não implica que você tenha que ser bonzinho, legalzinho, passivo, submisso. Simplesmente você se respeita, você respeita os seus valores. Então, quando eu falo de ressignificar essas palavras, esses conceitos, eu estou falando no sentido de você refletir, trazer isso para o seu crivo do bom senso, para o caminho do bem. O amadurecimento é buscar o bem, aquilo que faz bem para você, não no sentido egoísta da palavra, mas no sentido responsável, no sentido essencial. E se você for consultar a essência, tá? Essa centelha divina, que é a nossa própria consciência, tá tudo lá. Os valores, a ética, o respeito aos reinos, à natureza, ao outro, ok? Eu não preciso gostar do outro, mas eu preciso respeitar, ok? O outro não precisa gostar de mim, mas eu vou impor o meu respeito. Eu não vou me deixar respeitar. Então tá aqui algumas reflexões que eu gostaria que você fizesse, porque se você fizer, você já está num caminho bastante interessante do seu autoconhecimento, da sua autointegração, para que você pare de se depreciar, pare de se comparar. Você é único. A comparação é altamente lesiva. É o que eu falo, comparar é que nem comparar gato com panela, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou me depreciando quando eu comparo. Então, uma comparação realista pode, uma comparação como essa, normal que a gente faz, ela é depreciativa. Então, aí entra um conceito muito importante que nós precisamos assumir dentro do aspecto responsabilidade. Eu sou responsável pelo que eu sinto, porque o que eu sinto está relacionado à forma como eu lido com o mundo, com as coisas. Aí as pessoas falam, mas o outro me fez aquilo e me prejudicou, me frustrou. Não. O outro é o que é, faz o que quer, o que sabe, o que pode, é o melhor dele. Como é que eu lido com isso? Então, a minha maturidade em lidar com a situação gera em mim os meus sentimentos. Muitas das vezes, a tristeza, a frustração, não é pelo que o outro fez, não é pelo que aconteceu, mas é da maneira como a gente lida com as coisas. Nós temos um vírus agora aí, que tem muita coisa acontecendo, muitas brigas, muitas violências, né, muitos comportamentos lesivos que estão acontecendo, e as pessoas estão culpando o vírus. Não é o vírus. O conteúdo já estava lá, a depressão já estava lá, a ansiedade já estava lá, é a forma como a pessoa lida. Então o vírus é a gota d'água. Então aqui estão algumas reflexões, os livros que eu posso sugerir da minha autoria é o Desafio de Ser Você Mesmo, rumo a essa grande mudança, né, de ser realmente a essência, a manifestação da essência. E sugiro também a inteligência emocional,
dicas de autoestima, né, para que você comece a elevar o seu autoconceito, para que você saiba respeitar a sua essência e ser uma pessoa melhor para você, em primeiro lugar. E naturalmente, quando você é melhor para você e você lida bem com as suas emoções, que é o que aborda o livro Inteligência Emocional, você vai saber lidar com o seu ciúme, com a sua raiva, enfim, com todas as suas emoções e sentimentos. E, obviamente, você vai expandir uma vibração mais positiva, mais respeitosa. Todo o ambiente fica contaminado de uma maneira positiva. Quando você deixa de ser neurótico, ok? Você passa a ser mais saudável. Você vai lidar com o mundo, com o seu em volta, de uma maneira mais saudável. Então tá aí algumas dicas, algumas reflexões que eu gostaria que você fizesse, né? Para que você não se sinta um fracasso, impotente, culpado, sabe? Para que você reflita em melhorar o seu autoconceito, a sua autoestima e, obviamente, ser mais feliz e mais responsável. Fico à disposição para dúvidas. Se alguma coisa não ficou clara, escreva. Inscreva-se no nosso canal, participe, dê sua opinião, sugira algum tema, se você quiser, tá? Os livros você pode entrar em contato pela internet no site www.boanova.net, que é a editora. Nas livrarias você encontra também livro pela internet, enfim. E você pode dar uma olhadinha lá no meu blog, Lourdes Possato Blog e Blogspot, onde tem muitas matérias interessantes, psicografias que foram recebidas por mim, assuntos que obviamente sempre tendem a ajudar nesse caminho do autoconhecimento e da melhoria e da paz interior, né? Para que você crie paz, para que você crie o seu bem e caminhe realmente para esse bem. Muita paz, namastê, obrigada e até o próximo assunto.